No final do capítulo anterior apareceram dois novos monstros, e agora a gente vê o funeral das pessoas que morreram na raid da Ilha Jeju. A gente vê o Jinwoo levando uma flor até os túmulos, e parece que depois dessa raid todo mundo começou a falar dele. Muitas pessoas viraram fãs dele, mas mesmo assim tinha muitas críticas, porque era fato que se ele tivesse chegado lá antes, menos pessoas teriam morrido. Ele leva aquela flor até o túmulo do Byung, e depois ele olha pro lado e vê a família dele chorando. Em seguida ele se vira e volta. Quando ele volta, ele passa do lado do Yonho, e Yonho começa a falar com ele. O Yonho começou a dizer que não acreditava que um herói solitário pudesse acabar com a guerra sozinho, mas os acontecimentos da raid na Ilha Jeju começaram a fazer ele pensar ao contrário. Ele fala pro Jinwoo manter a cabeça erguida, porque foi ele que escreveu as últimas palavras desse livro sangrento. E depois, enquanto chora, ele agradece o Jinwoo. O Jinwoo segue andando e ele percebe que tem alguém olhando pra ele. Quando ele olha pro lado, é a caçadora Hein. Ela se assusta e vira o rosto envergonhada. Nessa raid, 4.801 caçadores participaram. Deles, 727 haviam acabado de despertar. De todos eles, 64 despertos e 32 civis morreram. E apesar de ter tantas mortes, essa foi a raid que teve menos baixas. Depois disso, o Jinwoo tá conversando com o presidente, e o presidente pergunta pra ele se ele vai criar uma guilda. Ele fala que caçadores Rank S não precisam de permissão, eles só precisam fazer uma ligação, e aí a associação vai cuidar do resto. Depois disso, eles mudam de assunto. O presidente pergunta pra ele se ele colocou alguma barreira na Ilha Jeju, mas ele não entende, e aí o presidente conta pra ele sobre o incidente que os caçadores foram lá e acabaram desmaiando. Todos eram caçadores Rank A e B da Guilda Knights, e ele pergunta se o Jinwoo colocou alguma barreira, só que o Jinwoo não colocou. O Jinwoo pergunta o que essas pessoas disseram depois que acordaram, mas nenhum deles lembra de nada, e o presidente não sabe se eles foram atacados por magia ou não. Em seguida, alguém chama o presidente e fala que um convidado dele chegou, e aí ele se despede do Jinwoo. O Jinwoo já tinha que ir pra casa, então ele começa a ir pro carro dele, mas quando ele chega lá, tinha alguém esperando por ele. Continua na próxima parte.